Olá, muito bom dia. O financiamento de campanha pode ser votado no plenário nesta semana. Os parlamentares estão buscando novas fontes de recursos, já que não podem mais receber doações de empresas. E eles estão apreensivos com a indefinição do Congresso sobre o assunto. É que acaba no fim do mês o prazo para alterar as regras das eleições de 2018. O financiamento também está em discussão na Câmara, mas como ainda não há consenso por lá, os senadores querem negociar e aprovar uma alternativa por aqui. É bom lembrar que qualquer proposta tem que ser aprovada pelas duas casas. Uma das ideias modifica o horário eleitoral. Quero que o professor... A proposta acaba com a propaganda partidária gratuita em rádios e TVs. É que hoje, em troca dessa transmissão, as emissoras recebem um desconto na hora de pagar os impostos. O governo deixa de arrecadar quase 900 milhões de reais a cada 2 anos. Pelo projeto, esse dinheiro seria destinado a um fundo para o financiamento de campanhas. Ele não tira um centavo de educação, de saúde, de nada. O que nós estamos fazendo é deslocando um dinheiro que pagava uma hora de rádio e televisão para um fundo partidário. Qual é o ponto também que nós estamos saneando? É que este horário de rádio e televisão, ele tem provocado, na maioria das vezes, em todas as denúncias, CPIs e muitas vezes até cassação de candidaturas, vem em decorrência de Caixa 2, que é utilizado para o pagamento e financiamento desses horários. A distribuição do dinheiro ficaria a cargo do eleitor. Cada um teria uma cota para direcionar ao partido ou candidato de sua preferência. Esse eleitor pode dizer, não me interessa que esse percentual que eu posso decidir de R$10 vai para o candidato A ou vai para o partido B. E ele pode, naquele momento, dizer assim, não, mas eu acredito nesse candidato. Além desse valor que eu posso definir, eu posso também completar esse valor com mais 10 ou 20 ou 100 reais. Com isso, então, você traz o eleitor para uma realidade, uma campanha eleitoral. Ele participa na distribuição e no financiamento e depois ele participa também diretamente no resultado final, que é o voto. Pelo texto, os partidos ainda poderiam fazer propaganda no rádio e na TV, só que em 2 situações: divulgando conteúdo gratuitamente pelas emissoras públicas, como é o caso da TV Senado, ou pagando do próprio bolso para transmitir em canais comerciais. O projeto está em regime de urgência e pronto para ser votado em plenário, só que ainda não há consenso. Os senadores incluíram outras propostas na pauta e vão tentar construir um texto alternativo. Eu acho que o que nós poderíamos fazer é aprovar algo aqui que pudesse ser uma alternativa viável para a Câmara dos Deputados, que eu vejo como a única forma de a gente poder contribuir nesse momento, porque do contrário, aprovar mais um projeto polêmico aqui vai chegar lá, vai se misturar aquelas outras tantas propostas que não se encontra acordo, não é? Nós não vamos deixar de debater nem de aprovar projetos aqui, porque a Câmara vai votar ou não. Esse é próprio do sistema bicameral, vamos cumprir a nossa parte. E 2 audiências públicas estão previstas para essa segunda-feira aqui no Senado. Vamos conferir agora a agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a situação dos trabalhadores da JBS e das demais empresas da holding JIF Investimentos. Foram convidados sindicalistas e representantes do Ministério Público do Trabalho. Já às 6 da tarde, na Comissão de Relações Exteriores, haverá audiência dentro do ciclo de debates O Brasil e a Nova Ordem Internacional. Estender pontes ou erguer barreiras. O painel de hoje discute a presença do grupo dos BRICS, formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A capacidade de projeção de cada um dos países do grupo no mundo e a possibilidade de conflitos entre os integrantes e de parcerias para o Brasil. Foram convidados professores das áreas de Economia e História e representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Agora é lei. A proposta que beneficia professores da rede pública que ainda não têm curso superior. Eles terão acesso facilitado à universidade. O texto é de autoria do senador Cristóvão Buarque.
Pela Lei de Diretrizes e Base da Educação, o professor precisa ter diploma de nível superior para poder dar aulas. Mas para a educação infantil e os 4 primeiros anos do ensino fundamental, é admitida apenas a conclusão do ensino médio. Isso porque, em muitos locais do país, simplesmente não há professores com graduação. O texto sancionado pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, vai beneficiar especialmente essas pessoas. A lei determina que as universidades e faculdades abram um processo seletivo diferente do vestibular para professores concursados da rede pública municipal, estadual e federal. As vagas são para cursos de pedagogia ou licenciatura em matemática, física, química, biologia e português, áreas com grande carência de profissionais. Isso vai trazer um aprimoramento da qualidade da escola de base, da educação de base, porque vai ter professor melhor preparado, sem exigir que um professor, uma professora, já com uma certa idade, tenha que fazer vestibular, tenha que disputar com outros jovens que se prepararam melhor. Então, na verdade, a gente abre a universidade sem vestibular para professores da rede pública. Todo investimento e toda facilidade para formação, para qualificação, deve e com certeza resultará em uma qualidade melhor. Portanto, a educação ganha. Para essa doutora em educação, a lei vai trazer inúmeros benefícios tanto para os professores quanto para os alunos. Mas ela lembra que não se pode investir apenas na formação, que para tornar a profissão atraente, outros fatores também são necessários. Nós entendemos a necessidade, reconhecemos a importância de se investir na formação inicial desses profissionais, mas junto com a formação devem vir outros elementos que são igualmente importantes para garantir o desenvolvimento profissional dos profissionais da educação, né? Que é carreira, melhores salários, condições melhores de trabalho, aliado à formação inicial e à formação continuada. A revitalização urgente do Rio São Francisco é uma das prioridades para o país. A senadora Lídice da Mata é a entrevistada desta segunda-feira no programa Assunto de Estado. Acompanhe na coluna Bastidores. Você vai acompanhar os bastidores da gravação do programa Assunto de Estado hoje de um lugar diferente. Bem-vindo ao chamado Switcher. O programa é dirigido desta sala. O diretor orienta os movimentos dos câmeras e escolhe as imagens que vão ao ar. Este programa é com a senadora Lídice da Mata, da Bahia. E se não for feito imediato os investimentos no Rio, nós podemos chegar daqui a 20 anos com um rio morto. E quais serão os impactos disso sobre a vida? Falei sobre a revitalização do Rio São Francisco como uma necessidade até para a continuidade do projeto de transposição do rio e de abastecimento, portanto, de água para todo o Nordeste brasileiro. Falei da revitalização porque tem um projeto de revitalização que já foi aprovado no Senado e que está na Câmara hoje, dependendo da aprovação da Câmara. E porque nós precisamos que o governo invista recursos na revitalização. Sem dúvida, um investimento prioritário. Você sabia que a sua ideia pode se tornar lei? Basta cadastrar a proposta no portal E-Cidadania. E se a sugestão receber apoio de 20 mil pessoas, o texto é discutido na Comissão de Direitos Humanos e pode virar lei. Para saber como funciona o portal E-Cidadania, eu conversei com o secretário de Comissões do Senado, Dirceu Machado. Dirceu, um dos desafios da política é aproximar o representante do representado. Como é que essa ferramenta tem contribuído para isso? Bom, o E-Cidadania é um portal de participação popular que nada mais é do que um instrumento de democracia direta. Então, ele recebe participação dos cidadãos de diferentes formas, através de ideias legislativas, que o indivíduo tem uma ideia e tendo 20 mil apoiamentos num determinado prazo de, acho que são 180 dias, 120 dias, aí elas são remetidas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde são transformadas em sugestões que são analisadas por esse colegiado. No caso de
ser aprovada aquela sugestão, elas são transformadas, podem vir a ser transformadas em projetos de lei. Atualmente, quantas ideias legislativas, ou seja, ideias que a população teve e enviou aqui para o Senado? Tramitando no Senado, nós temos 11.824. Em fase de recebimento de apoiamento, desses 20 mil apoiamentos. Nós temos tramitando na comissão 39 sugestões. E de todas as sugestões já apresentadas, que foi transformada em projeto de lei, nós temos uma, que é um projeto de lei bem interessante para a sociedade, que acaba com a franquia de utilização de banda larga fixa, que é uma coisa que impacta em toda a sociedade. Esse projeto de lei, então, já está em uma comissão sendo analisado? Está na Comissão de Fiscalização, Transparência, Fiscalização e Controle. É o projeto de lei número 100 de 2017. Agora, como você colocou no início, ela precisa de apoiamentos. São 20 mil apoiamentos para que se transformem em sugestões? Em sugestão. Essa sugestão é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Vez por outra, nas redes sociais, nós vemos uma dessas ideias circulando e pedindo apoiamentos, tanto contra quanto a favor da ideia. Quais que você poderia, assim, destacar para a gente? E uma outra pergunta também. Existe algum mecanismo de impedir que uma pessoa vote mais de uma vez numa ideia? Então, o que é feito um cadastro de usuários. Então, não há como esse cadastro ser repetido através de utilização de robô, etc. Então, como eles se utilizam do artifício da viralização nas redes sociais. O que a gente tem que fazer uma distinção, né, nesse instante que nós estamos discorrendo sobre o programa Cidadania, que o programa Cidadania tem outras ferramentas. Tem o Opine, onde o cidadão pode opinar sobre determinada proposição legislativa. E isso ocorre muitas vezes. Há uma proposta um tanto quanto polêmica e aí ela entra em consulta. Quando você apresenta a proposta começa a tramitar no Senado, ela já é passível, suscetível de receber essa opinião de iniciativa popular. Aí você tem lá na tramitação do projeto, tem tantas opiniões a favor, tantas opiniões contrárias. E para conhecer a página do E-Cidadania, basta acessar na internet o endereço www.senado.leg.br/e-cidadania. Participe! Uma grande mulher, Dona Sara Abrão, a primeira mulher a comandar a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, morreu no dia 10 de setembro deste ano, aos 90 anos. Dedicação, zelo e empenho e competência foram as marcas dessa goiana que começou a trabalhar no Senado ainda no Rio de Janeiro. Foi no setor de contabilidade e foram poucas semanas no Rio, de maio a julho de 1960, quando veio para a nova capital. Paixão à primeira vista. Você já imaginou o que foi para mim Brasília? Porque eu tive oportunidades aqui que eu acho que muito poucas pessoas tiveram. Eu amo Brasília. Naquele tempo, só havia o prédio principal do Senado e o anexo 1. Os senadores sequer tinham gabinetes. Aquele salão que tem entre o Senado e a Câmara, ficavam ali, compreendeu, umas 4 ou 5 funcionárias com máquina de datilografia para atender os senadores. Então, se o senador queria fazer um discurso ou qualquer coisa, ele sentava ali junto com as funcionárias que estavam ali, compreendeu? E as funcionárias, ele ia ditando para elas batiam, datilografavam o discurso, o pronunciamento que ele queria, ou a apresentação de um projeto, qualquer coisa assim. Eu acabei indo para a Secretaria-Geral da Mesa, nomeada como secretária da Comissão de Redação. Ela lembrava com saudade de uma época em que a solenidade ditava o tom dos trabalhos. Havia uma solenidade, até nas discussões agressivas havia solenidade. Quando a Câmara recusou caçar o deputado Márcio Moreira Alves em dezembro de 68, o que serviu de pretexto para o AI-5, a altivez do parlamento e da sociedade se contrapôs à ditadura. As galerias estavam assim apinhadas e nós estávamos lá também cantando o hino nacional, todo mundo em pé.
Dona Sara Abraão recebeu famosos em visita ao Senado, conviveu com autoridades e abriu caminhos numa época em que a mulher não ia tão longe, nem no mercado de trabalho em geral, nem no serviço público. Nós, as mulheres, ainda não tínhamos, vamos dizer assim, essa aceitação que temos hoje, né? E essas foram as notícias nessa manhã de segunda-feira aqui no Senado. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e uma boa semana para você.